pegou no livro do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 26, versículo de número 31. Assim: você que encontrou, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Diz assim o texto sagrado: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Até aqui, Deus. Pode fechar a sua Bíblia, colocar na cadeira, por gentileza. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai da eternidade, Rei de toda a glória, eu te agradeço por mais esta oportunidade única de poder estar aqui diante da tua presença, assumindo a sua tribuna para ministrar a tua palavra. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça, e quero, meu Deus, que esta palavra ela entra no coração do teu povo, levando-nos a uma nova vida, a uma nova mente, trazendo para o coração do teu povo uma esperança que tudo será diferente. Fica conosco, fale conosco, porque nós queremos ouvir a sua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Pode tomar o seu assento. Nós estamos no propósito de 4 dias, onde nós estamos falando sobre avivamento. E nesta noite, o Senhor Deus colocou em meu coração esta palavra, e eu quero falar sobre avivamento pessoal. Por que avivamento pessoal? É porque Jesus, Ele trouxe de volta para o coração de Pedro, para a vida de Pedro, o avivamento que Pedro tinha perdido. A minha Bíblia diz que Pedro, o homem rude, um pescador, o homem que tinha uma empresa de pesca, aonde ele tinha como
sócio, ele tinha Tiago e também João. A Bíblia relata que Pedro, ele nasceu na cidade de Betsaida, que ficava às margens do rio, do mar da Galileia, melhor dizendo. A Bíblia diz que este homem rude, ele saiu da cidade de Betsaida para morar na cidade de Cafarnaum. Quando ele foi morar na cidade de Cafarnaum, a Bíblia nos relata que o seu irmão André, aproximando de Pedro, ele teve a grande alegria, o grande prazer de pegar o seu irmão Pedro e levá-lo até Jesus. Ou seja, apresentar Pedro para o nosso mestre. E quando Pedro foi apresentado para o nosso mestre Jesus, a partir daquele momento, a sua vida não foi mais a mesma. A partir daquele momento, a sua vida começou a mudar. E a Bíblia continua nos contando a história de Pedro, que era um homem casado, era um homem muito esparafatoso, era um homem que não media as suas palavras, era um homem que não pensava no que falar e nem pensava como iria agir. Mas um certo dia, quando ele teve a oportunidade de encontrar Jesus, a sua vida começou a mudar. Observa comigo que quando nós temos a oportunidade de sermos tocados pelo poder do Espírito do Senhor, há uma transformação, há uma mudança, há uma nova vida. Quando nós somos tocados pelo Espírito do Senhor, se estávamos tristes, a alegria vem sobre as nossas vidas. Se estávamos sem esperança, a alegria do Espírito em nossa vida traz a esperança. Quando nós estávamos pensando que nada iria dar mais certo, o Senhor Jesus, ele aparece e diz: tudo é possível àquele que crê. E quando eu falo de avivamento, eu tenho que vos falar dos maiores avivamentos que houve nessa história. Quando Pedro, ele teve a rica oportunidade de conhecer o nosso Senhor Jesus, a minha Bíblia relata que ele teve um encontro pessoal, porque então a Bíblia nos fala que ele era um pescador de peixes. Mas a minha Bíblia relata no livro de Lucas, no capítulo de número 5, que quando Pedro estava pescando, quando ele estava dentro do seu barco, quando ele estava vindo de uma pesca, a qual ele fez toda a noite, ele passou a noite inteira pescando, ele passou a noite inteira achando que ele conseguiria levar para os seus fregueses ou para os seus clientes grandes peixes para poder vender. E a Bíblia relata que ele passou a noite inteira, mas ele não conseguiu levar nenhum peixe para os seus clientes. Preste bem atenção, ele conhecia o lugar, ele conhecia o lago, ele conhecia a região. Por que ele conhecia a região? Porque ele tinha nas suas veias, ele tinha na sua vida desde criança esta profissão, ser pescador. E ele estava decepcionado, porque ele lutou a noite inteira e nada conseguiu apanhar, nada conseguiu levar. A tristeza estava dentro do seu coração. E a Bíblia relata que quando ele voltou,
da noite inteira pescando, já estava triste, já estava desanimado, e na beira do mar da Galileia, a Bíblia relata que ali estava o nosso mestre. Quando o nosso mestre olhou para Pedro, a minha Bíblia diz que o mestre disse: o que está acontecendo? O que houve a noite inteira? E ele disse: mestre, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos. A minha Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse: volte lá e você jogará as redes do lado direito. Por que do lado direito? É porque Deus sabe o lugar certo, a qual Ele tem para te abençoar. Ele sabe qual é o lugar certo que Ele vai levar. Ele sabe o que é certo para você. Ele sabe o que você precisa e necessita. Você pode ser experiente, você pode conhecer o lugar, você pode ter a profissão, mas quem sabe de todas as coisas é o nosso Senhor Jesus de Nazaré. O único que sabe de todas as coisas, a hora certa, o momento certo de te abençoar e te honrar, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum outro que pode mudar a tua história a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, eu não sei como é que você aqui entrou, mas uma coisa eu tenho para lhe dizer: o nosso Senhor Jesus, Ele está aqui pronto para te abençoar. Ele está pronto para te honrar nesta noite. Eu não sei o que você fez a noite inteira, eu não sei o que você está tentando apanhar, mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: o tempo de Deus vai chegar na sua vida, o tempo de Deus vai chegar na tua história. Talvez você diz para Jesus assim: Senhor, eu fui daquele lado, eu lutei a noite inteira, eu tenho experiência, eu conheço lá, eu nasci aqui, mas por que tu só está mandando eu ir para lá? Ei, quem sabe de todas as coisas é Jesus. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe a hora que você precisa dele, e é nesta hora que Ele entra na tua história, é nesta hora que Ele entra na sua vida. Para quê? Para mudar a situação, para transformar a tua história. É nesta noite que Jesus manda te dizer: não importa o que você está passando, não importa se você está sofrendo, nesta noite Ele entra na tua história para arrancar o sofrimento, Ele entra na tua história para arrancar a dúvida, Ele entra para arrancar o medo, Ele entra para arrancar a solidão, Ele entra para arrancar a tristeza e trazer a alegria que se foi. Levante as mãos que eu já vou começar a profetizar. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo que o tempo de Deus está chegando para você. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo que um novo horizonte Deus está preparando para você. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo que tudo aquilo que você estava esperando de Deus vai chegar na sua vida na hora certa. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo que você não sairá daqui hoje do mesmo jeito que você entrou. Nesta noite você receberá nas suas mãos a chave da vitória. Quem concorda comigo, abra sua boca e glorifica a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Rabara surianda caias, nemiranda suricanda lavacheias. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedro estava desesperado, Pedro achava que não daria mais, Pedro achava que tudo estava acabado, mas quando ele viu Jesus olhando para ele, Jesus disse: volte lá novamente, volte lá. Ah, Senhor, eu conheço o lugar, eu conheço o mar, eu conheço o território, eu moro aqui há muito tempo, eu passei a minha vida aqui. Esta
esta é a minha profissão. Se eu fui a noite inteira lá, não consegui nada, não tem por que eu voltar segundo os meus pensamentos. Mas porque o Senhor disse, segundo a sua palavra, eu voltarei. Ou seja, o que eu vejo nesta passagem? Eu vejo a obediência de um homem que é experiente. Eu vejo a obediência do homem que conhecia o território. Eu vejo a obediência em uma só palavra. Eu vejo a confiança em uma só palavra. E vejo também ele jogando o orgulho todo no chão. E só foi acreditando em uma só palavra. Eu não sei como está o seu coração nesta noite. Eu não sei se você está preso na sua experiência. Eu não sei se você está preso na sua faculdade. Eu não sei se você está preso na sua conta bancária. Eu não sei se você está preso na sua profissão. Mas se você largar um pouco isso e começar a crer na voz de Deus, você começará a tomar posse da sua vitória. Glória a Deus. Ele saiu do lugar que ele estava e foi. Jesus disse: vai lá, ande mais um pouco. Parece que eu vejo Pedro dizendo: Senhor, é aqui? E Jesus disse: não, vai mais adiante. Jesus, é aqui? Não, Pedro, vai mais adiante. Vai um pouco para o lado agora, Pedro. E Jesus disse: é aí, joga a rede. E a Bíblia diz que quando ele jogou a rede, o que estava esperando era grandes peixes, esperando Pedro jogar a rede. E a Bíblia diz que quando ele jogou a rede, foi tão grande o número de peixes que ele pegou, que ele levantou a sua mão e começou a chamar os amigos que ali estavam por perto. Sabe por quê? Talvez você está pedindo emprestado há muito tempo, mas Deus começa a entrar na sua história, porque você não precisará pedir mais emprestado. Você terá para dar, você que emprestará, não pedirá mais emprestado, porque Deus nesta noite, Ele entra na sua vida. Pedro estava desesperado, mas quando ele lançou a rede, ouvindo a voz de Jesus, a quantidade de peixes foram tão grandes que sustentou ele, sustentou os amigos que estavam próximos. E mais interessante veio mais à frente. A Bíblia diz que Pedro ficou tão alegre, Pedro ficou tão fora de si naquele momento, que ele não quis voltar aonde Jesus estava, dentro do barco. Ele foi a nado encontrar com Jesus. E quando ele chegou diante de Jesus, a minha Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um miserável pecador. O que Pedro viu? Pedro viu que o homem que estava diante dele não era um homem comum. O homem que estava diante dele era o Cordeiro de Deus. O homem que estava diante dele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O homem que estava diante dele era o Salvador do mundo. O homem que estava diante dele era o Nazareno. E quando ele se prostrou, ele disse: afasta-se de mim, eu não sou digno, eu não posso nem olhar para o Senhor, porque tu és santo demais.
Ele foi impactado quando ele viu Jesus. Sabe o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando